Vamos voltar para Brasília, porque agora o André Anelli me escuta. Agora ele está me ouvindo e responderá a minha pergunta. Os ministros que estão nesse comitê aí de crise estão sendo questionados sobre repasses de verbas. Aliás, essa é a grande discussão. Falávamos agora há pouco sobre a dívida. Essa é uma forma de destinar verba. Você parar de pagar a dívida é reter recurso para poder aplicar na reconstrução. Mas, além disso, estamos falando a semana inteira sobre repasses. O que é que disseram os ministros, André Anelli? Boa tarde para você, querido. Obrigado, Aros. Muito boa tarde para você, boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Especificamente, a declaração que mais repercutiu ao longo do dia entre os ministros que fazem parte ali daquele gabinete de acompanhamento da crise no Rio Grande do Sul foi Valdez Góes, ministro do Desenvolvimento Regional. Ele acabou se manifestando em relação aos repasses que o governo federal vai fazer aos municípios para a reconstrução dos locais atingidos. A gente relembra que o governo federal lançou uma portaria, fez então uma portaria para que sejam feitos repasses de forma menos burocrática aos municípios e, inclusive, sem a necessidade da apresentação do plano de trabalho de recuperação local. Nessas condições, municípios de até 50 mil habitantes vão receber R$200 mil, de 50 a 100 mil habitantes, R$300 mil e acima de 100 mil habitantes vão receber R$500 mil. Quem acabou se manifestando a respeito desses valores foi o prefeito de Farroupilha, no interior do estado, Fabiano Feltrin, ele que é do Partido Progressistas. Ele, inclusive, divulgou um vídeo amplamente em que conversa com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, e reclama desses valores, porque, segundo ele, seriam insuficientes, então, para o início dos trabalhos de recuperação, no caso dele, para o município de Farroupilha. E, no dia de hoje, com base nessa reclamação, o ministro Valdez Góes acabou explicando que esses são repasses emergenciais, sem burocracia, que não precisam da apresentação do plano de trabalho e que, portanto, são suficientes para que os municípios comecem o trabalho de recuperação, mesmo sem ter ainda o plano de trabalho formulado e concluído. Então ele pode só fazer um ofício para a gente e já receber R$500 mil, ou seja, R$500 mil antes mesmo do plano estar pronto, receber já aquele recurso, é a primeira vez que estamos fazendo isso, e 24 horas depois o plano pronto é avaliado pela Defesa Civil, aprovado e receberá os valores. Houve muita distorção. Quer dizer, a gente faz uma flexibilização de uma regra para ser mais rápido, né, na chegada de algum recurso ao município, e isso é distorcido e às vezes trabalhado de uma forma mentirosa. A gente ouviu, portanto, Valdez Góes dizendo que trata-se de uma mentira o fato de o governo federal não prestar o apoio suficiente, adequado, com valores suficientes para implantação, então, das primeiras medidas de recuperação dos municípios. Valdez Góes respondendo principalmente, então, à crítica desse prefeito do interior do Rio Grande do Sul, prefeito do município de Farroupilha. Além dessa medida, a gente relembra que no dia de ontem, aqui no Palácio do Planalto, o governo federal acabou fazendo, então, uma cerimônia para lançar outras medidas especificamente aos moradores do Rio Grande do Sul, como, por exemplo, a antecipação do pagamento do Bolsa Família, do Auxílio Gás e da restituição do imposto de renda. Benefícios esses apenas, então, para os moradores do Rio Grande do Sul nas áreas atingidas e que tiveram o reconhecimento do estado de calamidade. Houve também liberação de verba para repasse para empresas, cerca de R$200 milhões por meio dos bancos públicos e ainda R$30 bilhões também para outras empresas acabarem se recuperando dessa tragédia que é a maior enchente da história do Rio Grande do Sul. Aros. Obrigado, Anelli. Você volta daqui a pouquinho com mais informações aí direto de Brasília. E aí, Piperno? Bom, sobre essa questão de Farroupilha, primeiro eu quero dizer o seguinte, Jovem Pan, outro dia eu participei desse programa, ouvi o prefeito de Santa Maria. Isso. O prefeito de Santa Maria, inclusive, elogiou muito o atendimento que ele está recebendo dos governos federal e estadual.
Na quarta-feira, agora, anteontem, na terça-feira, desculpe, o governador Eduardo Leite também anunciou aí o equivalente a mais ou menos R$200 mil para cada município gaúcho. Pouco dinheiro? Claro que é, mas é, como o ministro disse, uma medida emergencial. Muito bem. O que aconteceu nessa questão de Farroupilha? Repercutiu muito nas redes sociais. O prefeito de Farroupilha, diferente de todos os 300 e tantos outros aí, enfim, 400 afetados, resolveu promover um show. Então, ele gravou a conversa com o ministro, sem que o ministro soubesse, e editou esse vídeo. Só que talvez ele não soubesse que do outro lado, já também um pouco escaldado por tudo isso que vem ocorrendo, a assessoria do ministro também gravou a conversa e divulgou a conversa na íntegra. Ou seja, com trechos que foram suprimidos na edição divulgada pelo prefeito de Farroupilha. E o que o ministro disse? Prefeito, o senhor está recebendo essa ajuda emergencial agora, mas nós estamos só aguardando o seu plano de trabalho. Ou seja, basicamente quanto o senhor quer, para que o senhor precisa isso? Ou seja, mas tem que formalizar, porque o dinheiro tem que sair. E aí vai ser prontamente entregue, como tem sido para os outros. Agora, ele quis ficar, não, porque está pensando o quê? E não sei o quê, quer dizer, jogando para esse público, maldito público de redes sociais. Resolve o problema, pega o dinheiro, fala, tá bom, então estou mandando agora, e amanhã, então, o senhor está me prometendo que esses recursos vão ser imediatamente liberados, então vou mandar agora, o senhor me libera esse dinheiro amanhã depois. Não. Fica lá batendo boca e jogando para a torcida. Só que dessa vez houve, e provavelmente não. Veja, não é muito honesto você gravar esse tipo de conversa só para ficar jogando aí. Panfletando, né? Exatamente. Mas talvez ele não estivesse prevendo que o outro lado fez a mesma coisa. Então, olha só a que ponto estamos chegando no momento da maior tragédia ambiental da história do país. E daí vira são 5h28, uma rápida parada para quem está nos acompanhando pelo rádio, porque daí vira, Dávila, um jogo de disse-me-disse que só tende a criar narrativas em vez do cara se debruçar em cima da prancheta e fazer o que ele tem que fazer. Isso vale para todo mundo. Vale para o governo federal, vale para o governo do estado e vale para os prefeitos. Não é ficar fazendo coletiva toda hora, gravando vídeo para rede social, é sentar, colocar papel e caneta na mão e trabalhar, né? Exatamente. Uma das coisas fundamentais para a democracia funcionar é a confiança. Quando não há confiança, quando há uma eterna suspeita um do outro, principalmente no momento de crise, você não consegue transformar todos esses ativos que estão sendo mobilizados em recursos para resolver os reais problemas. Está na hora de parar com essa palhaçada palanqueira que todo mundo se dispõe a fazer quando quer se jogar para a plateia, como bem disse o Piperno, e focar em resolver o problema, salvar vidas e as questões emergenciais que afetam a vida de milhares de gaúchos. Essa é a prioridade daqueles que deveriam ter espírito público e que exercem cargo público. Não importa se é prefeito, ministro, secretário, ou bombeiro, ou que seja. Gente que serve o poder público precisa ter espírito público. E ter espírito público é saber focar nas reais prioridades em momento de crise. Eu espero que esta desconfiança seja extirpada ao longo do tempo, conforme essas ações, esses movimentos maravilhosos de solidariedade que a Jovem Pan vem trazendo aqui e outras emissoras também, mostrando que as pessoas esqueceram suas diferenças políticas, pessoais, sociais, está todo mundo arregaçando as mangas e trabalhando para salvar as pessoas. Este sim é o espírito cívico e o espírito público que nós precisamos, principalmente daqueles que exercem uma função pública. Segredo. Eu concordo com ambos, mas a realidade às vezes sobrepõe a questões que possam ser bonitas na teoria. Quando você chega ao ponto de que os dois, sem avisar o outro, gravam e filmam as conversas, é que aí não tem mais confiança de absolutamente nada. Observando que quando você grava uma conversa na qual você faz parte, não é ilegal. Isso pode ser feito. Por isso os dois fizeram.
o tom do ministro não ajudava nessa questão e dava ferramentas para o prefeito que, com razão ou sem razão, apontava a torcida. Depois ele, inclusive, foi mais longe. Ele gravou outro vídeo com 2 secretários para provar que o dinheiro não estava recebendo. E aí eu fico me perguntando, onde que fica o cidadão que perdeu tudo, que está num abrigo, que perdeu até parentes, amigos, o seu bichinho de estimação, vendo de fora como 2 políticos brigam ou apontam as redes sociais, e uma questão que também não ajuda. E aí sim, é uma crítica às autoridades. Quando alguém critica, não é pedindo uma investigação que vai resolver a questão, indo no caminho que o Dávila falava. Com um exemplo pode ser melhor, mostrando, olha, o senhor prefeito foi mal intencionado porque gravou uma fala, aqui está outra fala, mas não pedir que seja investigado porque alguém criticou. A melhor forma é evitar a crítica e dessa maneira evitamos e pacificamos tudo.